Sou Hércules Teixeira. Hoje vamos falar sobre a economia brasileira e estabilidade política. O Brasil teve estabilidade política durante o seu processo, desde a independência até os dias atuais, porque muitos autores de economia citam e escreveram que para um país poder se desenvolver, expandir o capital, há uma necessidade de se ter uma estabilidade política. Nela você vai ter uma segurança jurídica, há todo um processo. Lógico que não vai ser apenas essa noção de estabilidade de um país ter estabilidade política que vai fazer, que vai garantir o país de se desenvolver. Mas para um país poder começar o seu processo de desenvolvimento, há necessidade de ter uma estabilidade política. E o Brasil teve. Se a gente for começar a analisar desde a independência do Brasil, em 1802, logo no início, não teve muita estabilidade política. Dom Pedro I ele conseguiu fazer a independência, mas não conseguiu unir o país em uma só corrente política. Houve muitas divergências, ele teve que acabar indo, ser exilado do Brasil, indo para Portugal, deixou seu filho no comando como príncipe regente. Nesse período houve muitos conflitos internos no Brasil, a cabanarça, farroupilhas e entre outras, vindo de fato a resolver todo esse problema em 1840, quando Dom Pedro II, vindo até antecipou um pouco a idade dele para ele poder tomar conta do Brasil, o príncipe, é que começou ali, pela primeira vez na história, a estabilidade política do Brasil. E foi até 1889. Aí veio os militares com a proclamação da República, um movimento de elite, não foi de toda a sociedade brasileira, foi de apenas algumas categorias, que descontente com o Dom Pedro II por libertar os escravos e entre outros fatores. O Brasil já tinha lutado ali na Guerra do Paraguai, os outros países da América Latina, ali, América do Sul, não eram mais como um império, tinham presidentes, era uma república, então cresceu esse movimento de república no Brasil. E vindo começar em 1890, a república que ficou conhecida como República Velha. O primeiro presidente da república foi o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era alagoano, ele que se tornou o primeiro presidente do Brasil. Essa República Velha ela ficou conhecida como a República do Café com Leite, que foi até 1830, porque São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. Em 1930 pode-se dizer assim, o terceiro ponto de estabilidade política no Brasil, que foi com o ditador Getúlio Vargas, que foi de 1930 até 1945, 1944. Teve grandes feitos ali pelo Getúlio Vargas, beneficiou muito as classes menos favorecidas com a CLT, criou algumas empresas estatais. Então, ali também começou um processo de industrialização do Brasil. Lógico que não era uma indústria sofisticada, com tecnologia, uma indústria simples, mas começou a partir de 1930 e foi até 1980 essa indústria no Brasil. E nesse período de 50 anos de processo de industrialização do Brasil, foi o período que o Brasil mais cresceu, por um longo período de anos. Vindo a acabar essa terceira estabilidade política, a gente pode dizer assim, em 1945, voltou a ter uma estabilidade política em 1964, com o golpe, ou com o regime militar, ou com a ditadura militar, a maneira que você querer escolher, o nome que você querer dar. Foi a partir de 1964 até 1989. Eles continuaram essa política de industrialização que vinha lá desde 1930, só que o Brasil, a partir desse período, começou a ficar muito fechado, quase não importava, era uma indústria muito fechada, mesmo nacional. O Brasil chegou a produzir cerca de 40% do seu PIB sem indústria, então era uma indústria bem forte. Só que não era uma indústria assim, de tecnologia. De novo, era uma indústria simples, fabricação de roupas, suco de laranjas. Ali começou algum processo de empresas de carro, a Gurgel, começou ali a Grale, depois veio a Puma, veio várias outras empresas ali, né, indústrias nacionais, que elas, infelizmente, elas não conseguiram florescer e crescer e continuar a ter seu processo de desenvolvimento. Então, estamos no quarto período. O quinto período que a gente pode dizer assim de estabilidade política no Brasil é a era Lula, que começou em 2003 e foi até 2016. Foi uma época fantástica, o Brasil cresceu muito a sua economia, a indústria começou a
a crescer, tudo indicava que o Brasil ia ser uma potência mundial. O Brasil chegou a ser, acho que, a quinta ou sexta maior economia do mundo. Então ficou tudo assim, o brasileiro começou a acreditar que o Brasil que ia ser essa estabilidade política, que o Brasil ia se tornar um país desenvolvido. Só que infelizmente não foi, não aconteceu. Em 2016 acabou estourando a Lava Jato, o impeachment da Dilma, processo de corrupção, o juiz Sérgio Moro e entre outras figuras. Eu não estou aqui tentando defender o PT ou defender a partido ou o partido B. Eu estou aqui contando fatos da história, que isso é um fato, você pode procurar e pesquisar, que de 2003 até 2016 o Brasil viveu um período de estabilidade política, econômica, um período de prosperidade. O pobre conseguiu viajar, o pobre conseguiu ter conta no banco, conseguiu comprar carro, conseguiu comprar casa, então conseguiu formar seu filho em uma universidade. Houve um crescimento gigantesco de pessoas que conseguiram fazer o nível superior. Então foi fantástico. Só que, segundo a literatura, todo país que tem essa estabilidade política, ele é o caminho para o país se industrializar. O Brasil teve esse primeiro passo. A gente contou aqui, Império, República Velha, Getúlio Vargas, regime militar e a era Lula. São 5 eras. E mesmo assim, a indústria do Brasil não conseguiu se industrializar. O que tem o diferencial? Se a gente for olhar ali lá no século XIX, começa um problema crônico no Brasil, que é a questão de educação, investimento em ciência e tecnologia. O imperador Dom Pedro II ele não tinha a menor preocupação, a elite para aquela época, de investir em educação, educar as pessoas. Era só uma pequena classe que tinha educação, tinha uma boa formação. Já enquanto na Alemanha era totalmente o contrário no século XIX. O imperador Otto von Bismarck ele tinha essa preocupação de educar a população, porque ele acreditava, ele estava certo nisso, que uma classe trabalhadora bem educada, bem formada, rende bons frutos para o país na economia. De fato, isso é verdade. Hoje, a gente for olhar, os países que têm as maiores economias, são os super industrializados, as superpotências econômicas, eles têm uma classe trabalhadora muito bem educada, sofisticada. As desigualdades lá nesses países são bem menores, porque todo mundo, o capital humano é muito valorizado nos Estados Unidos, Suíça, a gente for olhar o Japão, Coreia do Sul, Itália, Suécia, Noruega. Então, isso é fato. Uma população, o Otto von Bismarck, lá no século XIX, ele estava certíssimo. E o Brasil nunca se preocupou com isso. Também veio a República Velha, também não preocupou, deu continuidade no Império. No Império era só café. Aí na República Velha passou a ser a preocupação café e leite. Só agricultura. Não estou aqui querendo criticar o agronegócio e nada disso. Eu acho que a gente pode ter um agronegócio forte e uma indústria forte, igual nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um agronegócio super forte e também uma indústria forte. Por que a gente não pode ser igual aos Estados Unidos? Por que temos que ficar só sendo um país agrícola? E se você for olhar, todos os países industrializados, envolvidos, que têm baixas desigualdades sociais, todos eles são industrializados, eles não são potências agrícolas. Nenhum país, sendo uma potência agrícola, conseguiu ser um país desenvolvido. Se você for olhar a literatura, a história, for olhar os dados econômicos, todos os países eles são desenvolvidos porque eles têm uma indústria forte, não porque tem uma agricultura forte, só uma agricultura forte. E nunca houve preocupação, mesmo no processo de industrialização do Brasil, começou lá em 1930 com Getúlio Vargas, também não houve esse processo de investimento em ciência e tecnologia, investir em educação, melhorar a qualidade da educação no Brasil. Isso sempre foi deixado para debaixo do tapete, abandonada essa questão. Também veio lá no regime militar, também não preocuparam muito em investir em ciência e tecnologia. Ali, a indústria do Brasil não conseguia florescer porque não tinha tecnologia, era uma indústria simples. E hoje a gente nunca vai conseguir ter uma indústria forte, ter uma indústria bem sucedida no Brasil, fabricando roupa, calçado, produtos que demandam pouco conhecimento científico. É o que o Brasil tem. Mas por que não? Porque a China é a fábrica do mundo. A China é que fabrica botões de camisa, roupa, calçados, esses produtos mais simples, brinquedos, tênis, esses produtos que demandam pouco conhecimento científico é fabricado na China. E ninguém vai conseguir concorrer com a China. Ainda tem a Índia também que está desenvolvendo essa indústria.
de produtos pouco sofisticados. Lógico que eu não estou aqui dizendo que a China é um país que só produz produtos pouco sofisticados, de pouca tecnologia. É o contrário, a China produz produtos de pouco conhecimento científico, mas também produz conhecimento alto valor científico. E uma prova disso é que a China conseguiu enviar uma sonda ao lado oculto da Lua, coisa que nenhum outro país do mundo tinha conseguido até. Então a China fez história. A China tem lá seu Sol, que é um reator nuclear, que vai simular a produção de energia do Sol. E se eles conseguirem fazer esse feito, e já conseguiram ligar, tá tudo dando indício que essa tecnologia vai dar certo, seus produtos ainda vão ficar mais baratos e eles vão ter uma riqueza de energia. Coisa que o Brasil não investe nada disso, eu não vejo falando isso no Brasil. Ainda temos alguns gatos pingados aqui, como algumas indústrias estatais, algumas empresas estatais, que é a Embrapa, a Embraer, que consegue fabricar alguma coisa. E muita gente criticando essas empresas. Se a gente for olhar, a internet foi desenvolvida, os computadores, por causa do exército americano, investimento público do governo. É por isso que nós temos internet hoje em dia, smartphones, essa tecnologia, o rádio, tudo acabou melhorando toda essa qualificação. Tudo foi por causa que houve investimento do governo em melhorar essas tecnologias. Não foi apenas a iniciativa privada apenas distribuiu essa tecnologia. Quem banca e fabrica uma tecnologia, maior parte, se você for olhar a literatura, foi o Estado, o agente público. E o Brasil precisa assumir, o Brasil não investe praticamente nada. Os países que mais investem em ciência e tecnologia, hoje no mundo, é Estados Unidos e China. Em 2017, os Estados Unidos investiu 474 bilhões de dólares e a China 370. Então eles estão investindo. Aqui no Brasil, ultimamente, virou uma moda. Eles acreditam na maior sinceridade que a iniciativa privada é que vai puxar o desenvolvimento do Brasil. E não é. Quem tem que puxar esse desenvolvimento no Brasil é o setor público, é o governo. E trazer junto a sociedade privada. A China está fazendo assim, ela investe parte do seu PIB em certos setores e a iniciativa privada investe 3, 4 vezes mais do que o governo chinês investe. Então, o sucesso do governo chinês, ele tem grandes empresas estatais e grandes empresas privadas. A China tem um grande número de bilionários. Em 2010 tinha apenas 64, em 2018, pela revista Forbes, saltou para 372 bilionários. Então, eles não é só um país socialista, como muitos gostam de dizer. Então fica aqui esse momento de reflexão para o Brasil. O Brasil, como se diz na literatura, precisa ter estabilidade política. O Brasil, a gente pode destacar 5 grandes estabilidades políticas no Brasil e não conseguiu. A gente teve o primeiro passo, a gente faltou o segundo passo. E o que é esse segundo passo? Esse segundo passo é a educação, investir em ciência e tecnologia, qualificar as pessoas. Coisa que o Brasil parece que não quer fazer nunca. Vai sempre depender do agrícola. Vamos valorizar um pouco mais a ciência e tecnologia para a gente poder ser um país desenvolvido e diminuir as desigualdades sociais que existem no nosso Brasil. Então o que eu tinha para falar sobre o vídeo era isso, que o vídeo já está ficando muito longo. Quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo também e seguir a página lá no Facebook, Hércules Teixeira Industrializa Brasil, o link vai estar aqui na descrição, eu agradeço.